Fala pessoal, estamos iniciando aqui a nossa série de aulas sobre critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Essa aula daqui é uma aula ou essas aulas, né, são aulas de um assunto que é básico no estudo de vocês de matemática e que é fundamental vocês aprenderem, até porque divisibilidade, né, tem a ver com divisão, e divisão é uma das operações que normalmente é bem complicada ou muita gente demonstra ter dificuldade, né, na sua realização. Até porque para realizar divisão, vocês têm que ter dominado a adição, a subtração, a multiplicação e, por consequência, né, o próprio processo de fazer uma divisão, seja ela exata ou não exata. E isso vai influenciar o aprendizado e o desenvolvimento de vocês de vários outros assuntos mais na frente. Como vocês vão ver aqui alguns exemplos. Temos aí sobre o que são critérios de divisibilidade o seguinte: critérios de divisibilidade eh, são ferramentas utilizadas, como vocês podem ver aqui no primeiro parágrafo. Deixa eu só diminuir minha caneta aqui. São ferramentas utilizadas a fim de facilitar os problemas que envolvem a divisão. Então, critérios de divisibilidade têm a ver com divisão. Ok, pessoal? Já que quando vamos realizar essa operação, temos duas opções em relação ao resultado. Ou a resposta é exata ou não é. Os critérios de divisibilidade, eles vão nos ajudar justamente nesse processo da divisão e a identificar mais facilmente se uma divisão ela vai ser exata, ou seja, ela não vai ter resto, sem sobra, ok? Ou sem pedaços, né? Na matemática, a conta de divisão é a base para a resolução de vários problemas. Usamos, por exemplo, para calcular as médias, a fatoração, porcentagem e vários outros assuntos, frações. A fim de facilitar, existem alguns critérios, algumas regras, alguns meios, né, em que podemos cortar caminho. Então, os critérios de divisibilidade, basicamente, ele vai servir, para vocês cortarem caminho, tá certo? Para uma divisão mais rápida, considerando que o resto da divisão seja sempre igual a zero, ou seja, sempre exata. Ok, pessoal? Sem resto, sem sobra. Os critérios de divisibilidade nos ajudam a saber antecipadamente quando um número natural ele é divisível por outro. Então, os critérios eles nos ajudam nisso, né, a saber antes mesmo do resultado se aquele número divide exatamente ou não. Então, ser divisível significa que quando dividimos esses números, o resultado será um número natural e o resto será igual a zero, ou seja, não vai ter sobra, não vai ter pedaços. Como exemplo, vocês podem até ter se perguntado, né, professor, o que é isso aí? Uma nota de R$ 100 eu queria e uma maçã também. O que é isso aí? É para explicar a vocês o que basicamente são os critérios de divisibilidade. Basicamente é o seguinte: pensem nessa nota de R$ 100. Que nota, hein? Bela nota para se ter aí no bolso, na carteira. Pensem nessa nota de R$ 100 dividida para uma pessoa. Se a gente divide para uma pessoa, essa pessoa vai ter R$ 100, sem sobrar resto, sem pedaços. Se a gente divide para duas pessoas, cada uma das duas pessoas vai ter R$ 50, sem sobrar resto. Claro que se a gente for dividir para outros valores, vai ter valor que vai sobrar um resto ali ou vai dar um valorzinho quebrado. Então, já não é divisível por aquele valor. Mas só para vocês entenderem, né? Se a gente pega R$ 100 e divide para uma pessoa, ela tem R$ 100. É exato. Se divide para duas pessoas, cada uma tem R$ 50, exatamente. Se divide para quatro pessoas, cada uma tem R$ 25, exatamente. Mas se a gente divide para 11 pessoas, aí o negócio já muda.
vai dar um valor quebrado, ou seja, vai dar um valor que não é exato, que sobra resto. Um outro exemplo para vocês pensarem é na maçã. Se a gente só tem essa maçã aqui, digamos, você levou essa maçã para lanchar no pós-treino aí da academia, no recreio da sua escola, ou mesmo, né, no percurso de volta para casa após o culto, a EBD na sua igreja, enfim, algum compromisso que você foi, só tinha aquela maçã. Então, se só você vai comer a maçã, tá tudo certo. Você vai comer uma maçã inteira, sem sobrar resto, de maneira exata. Você vai comer toda essa maçã por inteiro. Porém, imagine a situação de você estar com um amigo, estar com um familiar ali e você oferece uma parte dessa maçã, ou seja, divide essa maçã em dois pedaços. Se você dividiu a maçã em dois pedaços e só tinha essa maçã, você não vai comê-la inteira. Você vai comer cada um, ó, vai comer metade, metade. Ou 50%, né? Cada um vai comer. Ou seja, você não comeu ela de maneira exata. Isso não foi uma divisão exata, né? Só tinha uma maçã, dividiu para duas pessoas, vai dar um valor quebrado. Então, os critérios de divisibilidade, eles nos ajudam a identificar logo de cara, antes mesmo da gente fazer o cálculo, e pensar, isso daqui é exato ou não é exato? Então, nas próximas aulas, né, cada um dos critérios eu vou estar fazendo uma aula específica para vocês entenderem bem como isso funciona e como isso ajuda no processo de vocês fazerem divisões e assuntos e cálculos, né, que envolvam divisão, ok? No demais, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, peço que coloquem aí nos comentários e desde já que Deus vos abençoe, abençoe os estudos de vocês e aguardo vocês nas nossas próximas aulas, se Deus permitir.